Olá, meu nome é Adrian e vou apresentar o trabalho de simulação e análise de um reator de agitação contínua com reações múltiplas da matéria de análise e simulação de processos. Reações múltiplas são encontradas em muitas reações que ocorrem em reatores industriais, e existem 4 tipos, podendo ser em série, paralelas, complexas e independentes. Para reações em séries ou consecutivas, o reagente forma um produto intermediário, que irá reagir outra vez para formar um segundo produto. Reatores com múltiplas reações geralmente apresentam estados estacionários múltiplos, onde as variáveis do processo se tornam constantes no tempo. Esse tipo de fenômeno é mais encontrado em reatores de misturas não isotérmicos, com reações exotérmicas presentes. O presente trabalho foi desenvolvido tendo como exemplo uma reação múltipla em série genérica, de A formando B que reage e forma C, conduzidas em um reator de agitação contínua, como mostra na figura 1. As condições desse trabalho foram definidas seguindo o exemplo 11 do capítulo 8, encontrado em Fogler 2014. Com o volume do reator sendo 10 decímetros cúbicos, uma vazão de entrada do reagente A de 1000 decímetros cúbicos por minuto, com uma concentração de 0,3 mol decímetro cúbico. Iniciando a modelagem, então foi definido o problema. Em um reator do tipo CSTR, com alimentação de um reagente, onde ocorrem reações múltiplas, com a modelagem do reator buscou-se identificar a quantidade de estados estacionários para essa reação no reator. Foi identificado então os fatores controladores, que um seria a vazão de alimentação e 2 as transferências de calor da reação dentro do reator. Foi avaliado os dados disponíveis, que seriam valores da capacidade calorífica para os componentes da reação, as leis da velocidade para cada etapa da reação e o volume do tanque, assim como sua temperatura. Partindo para o equacionamento do processo, então as constantes do modelo serão Cp, tal, dhi, dH2, E1, E2 e o A. E as variáveis do modelo serão CA0, T0, V0, CA, CB, CC, TA, TB, TC, K1, K2 e K. Para o balanço molar, então, será realizado nas 3 espécies, sendo na Ca igual a Ca0 dividido por 1 mais tal vezes K1, na espécie B, Cb igual a tal vezes K1 vezes Ca0 dividido por 1 mais tal vezes K1 vezes 1 mais tal vezes K2. E na espécie C, sendo Cc igual a Ca0 menos Ca menos Cb. Para K1 igual a 3,3 vezes exponencial de E2 dividido por 1,987 vezes 1 dividido por 500 menos 1 dividido por T. K2 igual a 4,58 exponencial de E2 dividido por 1,987 vezes 1 dividido por 300 menos 1 dividido por T. E K sendo igual a UA dividido pelo V0 vezes CA0 dividido pelo CP. Para o balanço de energia, então temos a global sendo F igual a G menos R. Fazendo as substituições, encontramos então a G de T dado por esta fórmula e a R de T sendo esta outra fórmula. Na resolução do modelo, então, encontramos os graus de liberdade, que é G igual a V menos N mais E, que conhecemos então os sistemas do modelo desenvolvido, sendo V o número de variáveis totais, N a quantidade de equações e E a quantidade de variáveis especificadas. No tópico anterior definiu-se as variáveis totais, encontrou-se um valor de 19, juntamente com 8 equações e 11 variáveis especificadas. Assim encontramos o valor de G igual a 0, representando um sistema consistente e determinado.
Para a verificação da solução, o sistema então foi executado no programa Scilab, rodou conforme previsto pela literatura e nenhum erro foi evidenciado no modelo final. A validação do modelo então foi feita com a execução da simulação do processo no programa Scilab, com as mesmas condições apresentadas na resolução do exemplo do livro do Fogler. Chegou-se aos mesmos 5 estados estacionários observados no gráfico 1, gerado pelo Scilab, com definições dessas condições iniciais. Então, com o gráfico 1, podemos observar os 5 estados estacionários, onde cruzam as linhas azuis e verdes, sendo a verde o calor retirado e a azul o calor gerado. Foi estudada uma segunda condição para o problema. Como o tempo de residência é uma característica muito válida para análise de reatores em geral, e é descrito de acordo com Levi-Spiel como sendo o tempo para que os elementos do fluido presentes em um vaso passem do ponto inicial de entrada do fluido até a sua saída deste mesmo vaso em reator, temos então para as condições iniciais do problema proposto considerado um tempo de residência de 0,01 minutos, um valor considerado fora da realidade. E para essa condição, considerou-se um tempo de residência de 10 minutos, e pode-se observar no gráfico 2 a formação de apenas um estado estacionário. Foi proposta mais uma condição, e para ela foi alterada a temperatura de alimentação do componente A. Nas condições iniciais, ela foi considerada 330 Kelvin, então foi aumentada para 400 Kelvin, e com isso pode-se visualizar uma diminuição dos estados estacionários de 5 para 3, como é observado no gráfico 3. Concluímos então nesse trabalho que foi possível identificar a quantidade de estados estacionários em um reator tipo CSTR, com múltiplas reações, por meio de uma modelagem da simulação com o problema proposto na literatura. Com a alteração do tempo de residência e temperatura de alimentação do reator, pode-se comprovar a continuação dos estados estacionários no reator, mas em uma menor quantidade. Na parte da programação do código, então iniciou-se com a definição das variáveis conhecidas. Foi então determinada a equação que varia com o tempo e a temperatura, e posteriormente foi escrito as equações que acontecem dentro do reator, sendo as constantes K1, K2 e K, o balanço molar e para o balanço de energia. E então foi plotado o gráfico da temperatura com as funções de calor gerado e calor retirado.